todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Já começou esse tempo só nosso em que a gente separa para aprender mais sobre a palavra de Deus. Estamos numa época linda e não podemos deixar de falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Por quê? Porque Ele vive, Jesus! Ele morreu e ressuscitou e nós estamos aqui para juntos conversarmos sobre a Páscoa. Então, já está preparado? Porque eu tô vendo aqui no meu relógio que já está na hora. Na hora da história. É hora! É hora! É hora da história! Você sabia que a Bíblia fala de duas Páscoas? Na Bíblia nós encontramos a primeira Páscoa que aconteceu com o povo de Israel e a Páscoa de Jesus. Essas duas Páscoas que encontramos na Bíblia são muito importantes para nós cristãos. E hoje nós vamos começar a aprender sobre a primeira Páscoa, que está aqui, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Essa Páscoa, ela se passa lá no Egito, aonde o povo de Israel era o quê? Escravo. E como escravos, eles sentiam o gosto amargo da escravidão. Eles trabalhavam muito e não recebiam salário. Muito pelo contrário, eles apanhavam, eles não tinham nada que era deles e eles com certeza tinham muita tristeza por viver daquela maneira. O povo de Israel clamava a Deus pedindo libertação e Deus levantou um homem chamado Moisés para estar à frente dessa libertação que eles iriam passar. Para quê? Tá vendo aqui? Temos algemas. Essas algemas representam escravidão, porque eles estavam presos. Moisés veio para que, através dele, Deus os libertasse da escravidão. Moisés e seu irmão Arão foram até Faraó. Faraó era o líder, era ele que cuidava de tudo, era ele que mandava. E Moisés e o irmão dele foram até lá e disseram assim: deixe meu povo ir, para que ele adore a Deus, no lugar onde Deus vai preparar para eles. Será que o Faraó obedeceu? Não, Deus já havia dito, olha aqui esse coração, parece de pedra. Deus já havia dito para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. E o coração dele estava assim, duro, como um coração de pedra. O que isso quer dizer? Ele não obedeceu. Ele estava bravo. E olha o que ele ficou. Furioso. E disse: eu não vou deixar o povo ir. Eu não vou deixar. E Moisés e Arão não conseguiram convencê-lo a respeito do quanto era importante ele libertar o povo de Deus. Mas Deus já tinha um plano. Deus, que sabe de todas as coisas, já sabia que Faraó iria endurecer o coração dele. E Deus disse bem assim para Moisés: eu vou enviar sobre o Egito várias punições para que o coração de Faraó fique obediente. E foi assim que aconteceu. Moisés avisou o Faraó, mas ele não acreditou. Deus começou a enviar as
pragas sobre o Egito. 10 pragas. Olhe só, na primeira praga, a água virou sangue. Toda a água do Egito virou sangue. Na segunda praga, sapos, rãs, anfíbios começaram a ir por todo o Egito. Todo lugar tinha esse tipo de animal. E logo depois veio a terceira praga. Eles ficaram cheios de piolho. E eram os seres humanos, eram os animais. E veio uma praga de piolho. Depois vieram as moscas. Oh, que nojo! Mosca para todos os lados. Muita, muita mosca. Depois veio sobre os animais feridas. Feridas que deixavam os animais doentes. Todos os animais ficaram muito doentes. Foi a quinta praga. E depois os seres humanos também ficaram cheios de feridas. Muito, muito doente. Será que nesse tempo, depois de tanta praga, o coração de Faraó amoleceu? Vamos ver. Não, continuava endurecido. Ele, a família dele, todo o Egito passava por essa praga, mas o coração dele continuava endurecido. Ele dizia, não, eu não vou deixar o povo ir. E veio a sétima praga. Do céu começou a cair pedras, saraiva, uma tempestade com muitas pedras que destruiu toda a plantação, as casas. Porque imagine, pedras vindo do céu. Ai, deve ter machucado muita gente. Deus sabia que aquele coração precisava passar por tudo isso. Mas o povo sofria junto, né? Depois veio uma praga de gafanhotos. E gafanhoto comeu tudo que tinha pela frente. E logo depois veio trevas sobre o Egito. Escureceu tudo. E será que Faraó deixou o povo ir depois disso? Vamos ver. Ele continua com o coração endurecido. A 10ª praga que viria sobre o Egito, ela sim iria quebrantar o coração de Faraó. Por quê? Porque era uma praga muito difícil e Faraó dessa vez ia deixar o povo ir. Essa praga trouxe sobre o Egito o anjo da morte. Deus mandou Moisés avisar o Faraó que o anjo da morte passaria sobre o Egito e que todo primogênito, o filho mais velho, iria morrer. Mas não somente das pessoas, dos animais também. E Moisés falou para Faraó que haveria morte sobre o Egito. Mas Faraó continuava com seu coração muito endurecido e disse, eu não vou deixar o povo ir. E o povo de Israel? Será que a morte viria sobre o povo também? Não. Deus disse bem assim, para eles sacrificarem um cordeiro e passarem o sangue do cordeiro nos umbrais, aqui ó, das portas das casas. Então, todo o povo de Israel obedeceu a Deus e sacrificou um cordeiro e passou o sangue na porta. Mas por que será que eles tinham que passar o sangue? Porque o sangue era o sinal para indicar as casas que o povo de Israel estava. Então, quando o anjo passasse e visse o sangue, a praga da morte
morte não entraria naquela casa. Olha o que diz Êxodo 12:13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E foi assim que aconteceu. A praga veio sobre o Egito e todo o primogênito do povo egípcio morreu, mas nenhum do povo de Israel. E foi assim que o coração de Faraó ficou assim, ó, quebrantado. Com certeza ele ficou muito triste e ele disse que o povo poderia ir embora. Mas no próximo episódio eu vou continuar a contar essa história, que é muito interessante, não é verdade? Então não perde! Detetives da Bíblia! Ah, que bom que vocês estão aí, detetives! Me chamaram às pressas para investigar. Me disseram que existe uma Páscoa diferente da Páscoa que a gente encontra na Bíblia. Na Bíblia tem 2 Páscoas, mas me disseram que existe uma terceira Páscoa. Essa daqui, ó, já encontrei! Uma Páscoa comercial. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa prestar muita atenção, porque nós seguimos a Páscoa cristã, que nós encontramos na Bíblia. Então, é muito importante a gente conhecer a diferença. Faz todo mundo assim comigo. Diferença entre a Páscoa comercial e a Páscoa cristã. E isso é algo muito importante pra gente. Por isso que eu tô aqui investigando. Ei, gente! Achei uma coisa aqui embaixo. Olhem só! Uma cesta! Uma cesta e dentro tem uns ovos coloridos. Ué, que estranho. Deixa eu ligar minha lanterna. Não parece ovo de galinha. Olha, tudo colorido. Já sei. Esse daqui, essa cesta, é uma cesta de ovos. Ó, vou colocar aqui pra gente comparar. De ovos. Caiu aqui, pera um pouquinho. Ovos de chocolate, ovos de Páscoa. Na Páscoa comercial se fala de ovos de Páscoa. Então tem muito essa figura aqui. Uma cesta cheinha de ovos de Páscoa. Muito problemático tudo isso, detetives. Sabe por quê? Porque às vezes as crianças ficam pensando nessa cesta. E vamos conversar aqui, nós. Uma cesta cheia de chocolate, algo muito gostoso. Porque todo mundo gosta de comer chocolate. Mas o grande problema está quando a gente só lembra disso daqui e esquece da Páscoa cristã e do verdadeiro sentido da Páscoa. O que realmente faz diferença para a nossa vida. Então, eu vou continuar investigando aqui
para ver se eu acho alguma coisa sobre essa Páscoa cristã. Ei, gente, olha o que eu achei aqui. Um sepulcro, um túmulo que está vazio. Olha lá, ó. Ah, isso mesmo! Você conhece! E é isso mesmo! O túmulo vazio é o símbolo da Páscoa cristã. Então, é o contrário da cesta cheia. É o túmulo vazio. Mas que túmulo é esse? Por que ele está vazio? Isso que é muito importante pra gente. Isso que a gente deve prestar muita atenção nisso daqui, ó, no túmulo vazio. Porque o túmulo vazio nos lembra que Jesus ressuscitou! Ele voltou a viver, detetives. É isso que nós precisamos nos lembrar sempre quando a gente pensa na Páscoa cristã. O túmulo no qual Jesus, o Salvador, estava, ficou vazio, porque ele ressuscitou! Isso é muito importante. Então, preste atenção, amiguinho. Preste atenção, amiguinha. Preste atenção todo mundo. Porque a Páscoa comercial fala muito disso daqui. Muito, muito mesmo. Mas a Páscoa cristã nos ensina sobre isso daqui. Que o túmulo está vazio. Eu vou mostrar algo muito legal para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Olhe que legal esse túmulo. Ele está vazio. E lá dentro tem um recadinho. Diz assim, ó. Ele não está aqui. Ressuscitou. É um versículo. É o que o anjo falou quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus no terceiro dia. Ele deu esse recadinho para elas. Elas chegaram, entraram lá dentro e viram, tô vazio. Quando elas saíram, o anjo falou assim, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele havia dito. Ele está vivo. Ai, que notícia maravilhosa. Que excelente notícia. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes essa Páscoa comercial é muito falada. Logo vocês vão ver, tem muita propaganda, aonde você vai, tá tudo decorado, e os ovos ficam pendurados, e as cestas são lindas, e o que acontece em meio a tudo isso? A gente esquece disso daqui, ó, o verdadeiro sentido. Sabe por quê? Isso daqui passa rápido. E tem coisas muito caras que às vezes os pais nem podem dar para as crianças. Mas isso daqui não. Isso daqui pode ser para algumas pessoas, mas isso daqui é para todo mundo. Por quê? Porque ele vive. O nosso Jesus, o nosso querido Jesus, ele vive. Então, o túmulo está vazio para nos lembrar disso, que ele não está aqui, ele vive. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa cristã. E é isso que nós devemos guardar dentro do nosso coração. Detetives, eu sigo por aqui, investigando para te alertar. Sim, pra você tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós ficamos muito nisso daqui e esquecemos o que realmente vale a pena, ok? Até o nosso próximo encontro, aqui onde a gente investiga tudo juntinho. Laboratório de Criatividade. Ai, deixa eu ver onde que tá minha tinta aquarela. Ah, vocês já chegaram! Que bom! Sejam bem-vindos à oficina do Bíblia e Companhia.
E eu tô procurando a minha tinta aquarela. E eu preciso dela. Vocês já vão entender. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. No Espaço Kids. Aonde as crianças pegam todos os seus apetrechos. A cola, a tinta. Ó a tinta que eu tava procurando. Para fazer o quê? Esse lindo sepulcro! Olha que bonitinho! Pra gente não esquecer da Páscoa cristã e de que o túmulo está vazio. Vamos lá então? Mão na massa! E esse sepulcro com a cruz é para você lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa. A gente fez ele com esse pratinho aqui, ó. Esses pratinhos de papelão, tá? E a primeira coisa que você precisa fazer é dividir esses pratinhos ao meio. Assim, ó, tá? Divide ao meio. E agora nós vamos fazer aqui, ó, a porta do sepulcro. Você sabe, né, que sepulcro é como se fosse um túmulo. Isso mesmo. Aonde eles colocaram Jesus. Então a gente vai desenhar aqui, vou desenhar com caneta, mas aí na tua casa você pode fazer com lápis, que daí se não ficar do jeito que você queria, você pode apagar e fazer de novo. Mas eu fiz com caneta aqui para poder aparecer melhor aí para você, tá? Daí você faz assim a porta do sepulcro. Agora vamos recortar. Recorta na linha que você fez. Assim. Tá? Agora a gente vai colar essa parte nessa daqui, mas a gente não pode esquecer de deixar aqui do lado um lugarzinho pra gente colocar a cruz. Nós vamos colar de duas maneiras, utilizando a cola e a fita crepe, tá? Por quê? Porque se eu colocar só a cola, vai demorar para secar e às vezes ela não seca direito por causa dessa partezinha aqui. Então nós vamos utilizar os dois. Vamos primeiro colocar a cola e depois a fita crepe. Vamos lá. E daí vem com a outra parte aqui por cima. Se você não quiser utilizar a fita crepe, você pode deixar, passar bastante cola e deixar ele secando. Mas para ele secar, você vai precisar colocar esses grampos aqui, ó, para uma parte ficar presa na outra, tá? Então, se você quiser utilizar somente a cola, coloque esses grampos e espere secar. Vai demorar um pouquinho, mas seca. Se não secar tudo, você coloca mais cola e mais uma vez os grampinhos. Mas aqui a gente vai fazer com fita crepe, tá? Não esquece de marcar o lugar onde você vai pôr a cruz. Mais ou menos aqui, ó. Vou deixar uma marquinha aqui, porque eu sei que aqui eu não vou colocar a fita crepe. Vamos lá, então. Eu vou fazer com fita crepe, tá? E como que a gente faz? A gente vai cortando pedacinhos de fita e vai pondo assim. Em toda a volta. Vamos lá. Ó, já colocamos em toda a volta. Vamos ver se ele tá parando de pé. Não está, porque, ó, essa parte aqui está muito grande. O que que você faz? Você acerta, tá? Por mais que a gente tire medida, às vezes fica com uma partezinha maior do que a outra. Não tem problema. É só você acertar, tá? Pronto. Ele já fica de pé. E agora a gente vai fazer a cruz. Para fazer a cruz, você vai precisar de 2 palitos. Um você vai deixar inteiro. O outro você vai cortar um pedacinho, tá? Para ele ficar menor
do que esse. Depois, você vai ver que altura você quer colocar a segunda parte da cruz. E você pode fazer de duas maneiras. Esse daqui eu fiz com barbante. Prendi uma parte na outra com barbante. Esse daqui eu vou fazer com fita crepe. Por quê? Pode ser que você não tenha aí na sua casa o barbante, mas dá pra fazer com fita crepe também. Dá pra fazer só com cola? Dá. Mas daí você vai ter que esperar muito tempo para essa cola secar. Você vai ter que colocar bastante cola e esperar bastante tempo para ela secar. Mas também dá, porque essa cola branca cola madeira. Mas ó, peguei a fita crepe, dividi ela em dois e agora eu vou prender aqui. É o mais fácil, tá? Fazer com fita crepe. Aqui. Vou colocar mais um aqui. E você coloca quantos pedaços de fita crepe for necessário. Você viu que essa cruz eu pintei ela de marrom. E ela tem esses contornos. Então eu já vou fazer os contornos com canetinha preta. E depois a gente vai pintar de marrom. Agora eu vou fazer uns risquinhos assim. Que são as marcas que as madeiras têm. Olha que legal. Agora eu vou fazer o contorno aqui do sepulcro também. Se você quiser, você pode primeiro pintar e depois fazer o contorno, tá? Aqui eu tô fazendo o contorno primeiro. Mas você faz aí na ordem que você achar melhor. Aqui embaixo tem esse matinho, ó. Que a gente faz assim. Do outro lado também. Sobe e desce. E vou fazer um contorno aqui, ó. Ao redor do sepulcro. Aqui. Agora eu vou contornar a portinha. Na verdade, é uma pedra, né? Os sepulcros da Bíblia, os túmulos da Bíblia, eles eram em pedras. Então, eles eram cavados na pedra e era colocado outra pedra para fechar. Isso. A cruz vai aqui, ó, assim, e daí a gente põe uma fita pra segurar. Essa fita você põe aqui dentro, tá? Aqui por dentro. Aqui, assim, dá pra pôr mais de uma fita. E essa portinha, a porta, né, que é uma pedra, vai ficar aqui dentro. Lá dentro do sepulcro, a gente vai pintar tudo de preto e depois vai colar o versículo. Qual versículo? O versículo que você quiser. Aqui eu coloquei Mateus 28:6, mas você pode colocar Ele vive, Feliz Páscoa. Então, aí fica legal, né? Ele vive, Feliz Páscoa. Isso, que legal. E daí você escreve o versículo que você quiser, ou pode ser uma pequena mensagem, você que decide. E depois, quando secar a pintura, você cola aqui dentro. Vamos falar um pouquinho da pintura. Eu pintei esse daqui com tinta aquarela, essa tinta aqui, tá? E como que a gente faz para pintar com tinta aquarela? Você vai precisar de água para usar essa tinta. Mas se você não tiver tinta, você pode pintar com canetinha, com lápis de cor, com giz de cera, pode colar papel picado, você que escolhe, ok? Mas aqui eu vou pintar
com essa tinta aquarela aqui para te mostrar como que funciona. Você molha lá na água e daí você vem pintando aqui, ó, dentro dos contornos. Essa tinta é bem aguadinha, mas é assim mesmo, ela fica bem bonita aqui nesse material, que é papelão, né? E por que a gente tá fazendo isso, tia Mara? Pra gente não esquecer que o sepulcro, o túmulo, aonde colocaram Jesus, está vazio, porque ele não ficou lá. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo. E essa é a linda mensagem da Páscoa, que a gente não pode esquecer. Então a gente faz esse sepulcro aqui para a gente lembrar dessa linda mensagem. Aqui, toda essa parte aqui a gente vai pintar de marrom, aqui de verde, e a cruz também a gente vai pintar de marrom, tá? E é a mesma coisa, você molha lá o pincel e daí você vem assim com a tinta marrom passando. Ó, dá pra passar em cima da fita crepe também. E assim você pinta todo esse sepulcro até ele ficar todo colorido. E você deixa aí no seu quarto para decorar e para você lembrar da linda mensagem da Páscoa. Para você não esquecer, né? Decorar o seu quarto, mas também te ajudar a lembrar. Você pinta até o final, cola o cartãozinho lá dentro e depois que tiver seco, você coloca essa portinha, né? Que é uma pedra aqui do lado. Ou se você quiser, você pode deixar aqui. Ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo laboratório de criatividade. Recadinho da Mara! No recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. E estamos na época da Páscoa, essa época linda em que nós comemoramos tanta coisa importante. E fique atento, hein? Tem o verdadeiro sentido da Páscoa. E uma das coisas que a gente vai ver no recadinho da Mara é a respeito dos últimos dias de Jesus. Por quê, tia Mara? Porque são dias muito importantes que trazem muito aprendizado e muito significado para nós. Hoje nós vamos preencher esse quadro e esse. Sim, porque esses quadros eles vão contando a linda história, o que aconteceu nos últimos dias de Jesus. Então, já pegou a sua Bíblia? Porque primeiro a gente vai ler um texto da Bíblia. E o texto de hoje está em Mateus. O número grandão é 21 e o número pequenininho é o 9. Mãe, cadê minha Bíblia? Isso mesmo. E Mateus está no Novo Testamento. E eu trouxe aqui escrito para você esse versículo. Diz assim, ó: tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Olha, que texto importante! E ele fala a respeito da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém.
Tá na Bíblia essa passagem. Lá a gente descobre tudo o que Jesus fez nos últimos dias. Ele estava indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E ele pegou um burrinho e quando a multidão ficou sabendo que ele ia passar, eles começaram a ficar de um lado e de outro do caminho aonde Jesus ia passar. E diz a Bíblia que alguns colocavam capas, outros colocavam folhas de plantas, como se eles estivessem fazendo um lindo tapete para Jesus passar. Vamos colar aqui? Vamos, já descobrimos que quando Jesus entrou lá em Jerusalém, as pessoas começavam a dizer: Hosana, Hosana ao filho de Davi, saudando essa entrada. Na Bíblia, nós encontramos essa entrada como a entrada triunfal. Jesus entrou triunfante em Jerusalém, com essa homenagem que as pessoas fizeram para ele. Mas, e quando ele chegou em Jerusalém, o que será que ele fez? Vamos ler mais um texto bíblico, porque precisamos descobrir o que Jesus fez nos seus últimos dias. Para descobrir o que mais Jesus fez quando ele entrou em Jerusalém, agora a gente vai ler Lucas 22. A gente continua no Novo Testamento. E Lucas 22, do 14 ao 16, diz bem assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Lucas 22, do 14 a 16. O verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. O que será que Jesus estava falando? Ele estava junto com os seus discípulos comendo a ceia. Jesus era judeu e ele comemorava a Páscoa, que o povo de Israel comemorava desde que eles saíram no Egito. Ele foi para Jerusalém para participar da Páscoa junto com seus apóstolos. E quando ele estava à mesa, foi que ele falou que ele estava com desejo de comer a Páscoa, celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos. Vamos colar a figura ali então? Ele estava nessa reunião com os seus discípulos. E ele falou algo muito importante, que ele, depois dessa última refeição que ele estava fazendo com os apóstolos, com os seus discípulos, que ele só iria comer de novo dessa refeição com eles no céu. Que lindo isso, né? Jesus estava falando da sua morte, ressurreição e volta para o céu. Vamos colar então aqui essa outra cena em que Jesus comeu da ceia junto com os seus discípulos. Um momento muito importante em que Jesus já estava preparando cada um deles para o que em breve iria acontecer. Ai, como é importante a gente ler a Bíblia, não é verdade? Nela a gente aprende tudo o que a gente precisa para entender o significado da Páscoa. A Páscoa é algo muito importante. A gente não pode esquecer disso. Que Jesus, o nosso Salvador, se entregou em nosso lugar. E tudo começou
com a entrada dele lá em Jerusalém. E depois, quando ele comeu a última ceia junto com os seus discípulos, e disse que depois eles iriam comer juntos no céu. Ai, foi lindo o nosso recadinho da Mara hoje, né? Continue lendo a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas maravilhosas. Tchau! Biblioteca. Eu já estou aqui na biblioteca, porque é aqui que nós conhecemos tudo sobre a Páscoa. E hoje eu quero, junto com você, conhecer mais sobre a primeira Páscoa. Porque existem 2 Páscoas na Bíblia. Não é a Páscoa comercial que tem aí fora, não. São 2 Páscoas que nós encontramos na Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre a primeira Páscoa. Você já ouviu essa linda história? Vamos lá então. Vou te mostrar aonde a gente encontra ela aqui na nossa biblioteca. Essa história nós encontramos no Antigo Testamento. E ela está aqui no livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. O primeiro é Gênesis e o segundo é Êxodo. Esse livro se encontra no Pentateuco. Tem uma parte da Bíblia que a gente chama de Pentateuco, que são 1, 2, 3, 4, 5 livros. E a história da primeira Páscoa nós encontramos aqui no livro de Êxodo. Vamos ouvir essa história então? Vamos! A história de hoje está no livro de Êxodo, do Antigo Testamento, e fala a respeito de um tempo em que o povo de Deus era escravo no Egito. Escravo é quando você trabalha e você não recebe nada. O povo estava lá na escravidão porque havia o rei, um faraó, que não gostava do povo de Israel. Por causa disso, ele fez que o povo se tornasse escravo. Eles eram muito tristes, porque eles não podiam fazer nada, eles estavam ali presos e eles sentiam o gosto amargo da escravidão por causa desse rei, esse faraó que governava o Egito. Foi assim que surgiu a primeira Páscoa. Sabe por quê? O povo de Israel, eles clamaram a Deus. E Deus levantou um homem para libertar Israel, para ser o libertador, o líder de Israel nessa época em que eles iam sair do Egito. Deus, através de Moisés, fez muitos sinais para que esse faraó deixasse o povo ir embora. Mas Deus avisou Moisés que o coração desse rei, desse faraó, estaria endurecido, estaria fechado. E ele não ia deixar o povo partir. Por causa disso, Deus falou para Moisés que ia enviar 10 pragas sobre o Egito, para que o faraó deixasse o povo ir. E foi exatamente assim que aconteceu. Moisés foi lá e falou com o faraó e disse: deixe meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido, disse: não, eu não deixo. Deus falou para Moisés: vou enviar a primeira praga. E sabe que praga era essa? As águas do Egito viraram sangue. Moisés, ele tinha
um cajado, uma vara, e Deus dizia, bate com essa vara nas águas e as águas vão virar sangue. E foi assim que aconteceu. As águas do Egito viraram sangue. As águas dos rios, as águas dos potes, onde havia água virou sangue. Imagine, não tinha água para beber e a água virou sangue. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Deus mandou a segunda praga. Rãs começaram a sair das águas e encheram todo o Egito. Por onde eles iam tinha rã. Era a praga das rãs. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Deus enviou a terceira praga. Do pó da terra começou a surgir piolhos. Piolho, 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 todo mundo ficou cheio de piolho. Imagine, ele se coçava. E a praga de piolho invadiu todo o Egito. Mas, mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Por que será? Isso mesmo, porque ele estava com o coração endurecido. E veio a quarta praga. Mosca. Moscas encheram todo o Egito, todo lugar que você ia tinha muita mosca. Mas esse Faraó, ele não liberava o povo de Deus e veio a quinta praga, que foi uma doença que veio sobre os animais. Muitos animais ficaram doentes e morriam dessa doença. Mas os animais do povo de Deus, eles não ficaram doentes. Somente os animais dos egípcios que ficaram com essa doença e muitos deles morreram. Depois veio uma peste sobre as pessoas que causava ferida na pele, coçava e causava ferida na perna, era uma sarna. Todos eles começaram a se coçar e ficaram cheios de ferida por causa da sexta praga. Mas mesmo assim, esse Faraó, ele não queria libertar o povo de Deus. E veio a sétima praga lá do céu. O céu escureceu e começou trovão, raio e começou a cair fogo e pedras do céu. Imagine! Essas pedras destruíram plantação, destruíram muita coisa por causa dessa sétima praga. Deus ia usando Moisés para ir lá conversar com esse rei, mas ele não aceitava. E logo depois que Moisés avisava, a praga vinha, porque era Deus mandando tudo isso sobre o Egito para que esse Faraó libertasse o povo. Veio a oitava praga, gafanhotos. Gafanhotos, eles comeram tudo que eles encontravam pela frente. As plantações, e foram comendo. E mesmo assim, esse rei não deixava o povo ir. Moisés, mais uma vez em obediência ao que Deus havia mandado, foi até lá e falou: deixe meu povo ir, porque senão vão vir trevas sobre o Egito. O Faraó disse não. Durante 3 dias, todo o Egito ficou em trevas, ninguém enxergava nada, porque estava tudo muito escuro. Mas mesmo assim, esse homem de coração endurecido não libertou o povo. Deus falou para Moisés que ia enviar a 10ª praga, a pior de todas. Mas antes de enviar essa praga, Deus disse para Moisés que o povo de Deus tinha que se preparar, porque essa praga ia vir sobre os egípcios, somente sobre a família dos egípcios. Iria a praga da morte. O anjo da morte ia passar sobre o Egito e todo filho mais velho
das famílias dos egípcios, e todo o animal mais velho das criações dos egípcios iria morrer, a morte dos primogênitos. Mas será que a morte ia chegar para o povo de Israel? Não, Deus disse que não iria chegar sobre eles, mas eles precisavam se preparar. Deus deu a instrução do que eles deveriam fazer. E foi essa a primeira Páscoa. Lembra que eu falei como surgiu a primeira Páscoa? Foi no meio de tudo isso que eu contei para você. Ia vir a 10ª praga e Deus falou, vocês vão ter que fazer a Páscoa, vocês vão ter que comemorar a Páscoa. E depois vai vir a 10ª praga e depois vocês vão partir. Eu vou libertar o povo, porque essa praga vai amolecer o coração do faraó e ele vai libertar o povo. Vamos conhecer qual a instrução que Deus deu para o povo de Israel? As instruções que Deus deu para eles foi que eles sacrificassem um cordeiro. Era importante que esse cordeiro não tivesse nenhuma mancha, que fosse um animal perfeito. Eles criavam esses animais para quê? Que serviam de alimento para eles. E Deus disse assim, ó, vocês vão sacrificar um animal, um cordeiro, e vão fazer a seguinte coisa. Deus deu as instruções certinho através de Moisés para o povo de Israel fazer. Eles teriam que sacrificar um cordeiro sem mancha, um cordeiro assim perfeito, e eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro, ó. Eles deveriam pegar o sangue e eles deveriam passar no umbral das portas. O que é umbral? É essa parte aqui, ó, que tem nas portas. Se você olhar aí na sua porta, você vai ver que tem, né, umbral. Então, para fora da casa, eles deveriam passar nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro. Por quê? Porque o anjo da morte, na 10ª praga, quando ele viesse sobre o Egito, ele ia estar passando. Quando ele visse que naquela porta tinha o sangue do cordeiro, esse anjo ia ver que ali tinha o povo de Israel. E a morte não iria chegar nessa casa. Por quê? Porque era o povo que era escravo, o povo de Israel. Então essa foi a ordem que Deus deu. E os israelitas fizeram do jeito que Deus havia mandado. Sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue na porta. Durante a noite, Deus deu a ordem que eles iam fazer uma ceia, eles iriam comer uma ceia. E ele disse o que eles deveriam comer. Ele disse, a carne do cordeiro que vocês sacrificaram, vocês vão assar e vocês vão comer junto com as suas famílias, junto com o pão sem fermento e com as ervas amargas. Então, naquela noite, eles jantaram, eles fizeram uma ceia e comeram a carne do cordeiro assada, o pão sem fermento e as ervas amargas. Quando deu meia-noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, a 10ª praga, e todo primogênito das famílias dos egípcios e dos animais morreram. Todos morreram, todos os filhos mais velhos morreram. A Bíblia disse que houve grande tristeza sobre o Egito. Até então, quem vivia triste era o povo de Israel. Mas depois dessa praga, veio uma grande tristeza sobre o Egito. E por causa disso foi que esse faraó decidiu libertar o povo de Israel depois dessa praga. E o povo pôde sair. Mas para onde que eles estavam indo? Eles não tinham terra,
Eles estavam indo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. O que quer dizer isso? Uma terra cheia de fartura. Então o povo de Israel estava aqui, escravo no Egito, mas Deus os libertou e eles partiram em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles, porque agora eles não eram mais escravos. Deus os libertou. Então a história da primeira Páscoa fala de libertação, da libertação do povo de Israel. E sabe, crianças, o povo de Israel até hoje comemora essa Páscoa, porque foi algo que Deus colocou para eles, que todos os anos eles iriam fazer esse alimento no dia da Páscoa, eles iriam comer esse alimento para lembrar do que? Da grande libertação que Deus deu para o povo de Israel, para eles não esquecerem que a escravidão era amarga. Lembra que eu falei das ervas amargas? Era para lembrar do quanto a escravidão era amarga, era triste. Então até hoje eles comemoram a festa da Páscoa. E assim foi a primeira Páscoa.